E aí, galera, estamos aqui ao vivo na minha casa para mais uma aula com vocês, uma live muito especial. Sejam todos bem-vindos. Acordaram? Lavaram a mão com álcool gel? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o modernismo em Portugal. O assunto da aula hoje é Fernando Pessoa. Peguem aí o caderno, grifa-texto, lápis e vamos começar a anotar. Eu estou sentada, como vocês estão vendo, porque eu sou muito pequena, sabe? Então fico só um pouco mais alta aqui, o espelhamento aqui na minha televisão, no nosso estúdio improvisado. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre esse modernismo português, que teve um contexto muito interessante, né? Atípico, um pouco conturbado para a época. E esse modernismo ele foi resultado de todas as transformações artísticas, né, do ponto do chute inicial que foram as vanguardas europeias. E sabe qual é o mais legal de tudo isso? Hoje é dia 25 de março, ou seja, hoje são 105 anos do modernismo em inglês. Sensacional, né? Olha só que coincidência. Então, foi no dia 25 de março que nós tivemos o pontapé inicial de toda essa história. Foi no dia 25 de março que o grupo do Fernando Pessoa lança a revista Orfeu. A revista Orfeu, ela tinha a proposta de revolucionar, de acabar, de romper com as tradições, principalmente as tradições, né, impostas pela burguesia portuguesa. Então, a partir daí, eles assombraram. Eles modificaram o conceito de arte e de literatura, porque não foi um movimento só da literatura, foi um movimento de jovens artistas. E os três, né, obviamente, que se destacam nesse contexto todo, é o Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiros. Então, essa revista ela veio para transformar toda a estrutura, todo o pensamento no que se diz respeito à literatura, ainda mais o português, né? Tradicionalismo, como nós já sabemos que é. O contexto foi um contexto interessante, só que para chegar na Orfeu em 1915, eu preciso recuar um pouquinho, né? Falar um pouco para vocês como é que tudo isso se procedeu em Portugal. Portugal, desde o tratado lá com a Inglaterra no século XIX, eles tiveram muitos problemas, muita gente de olho nas colônias ultramarinas portuguesas situadas na África. Acontece que toda essa conturbação veio mexendo com os ideais republicanos, que no início do século XX, né, precisamente em 1908, o rei Dom Carlos e o filho dele, príncipe herdeiro da coroa, que foi o Dom Luís Filipe, eles foram assassinados. Foi um ato isolado de um republicano, mas foi suficiente para revirar Portugal. Né? Assumiu imediatamente um jovem que nem estava, né, preparado para ser rei naquele instante, Dom Manuel, mas com sucessivas confusões e golpes, em 1910 veio a proclamação da República. Imaginem vocês proclamar a República num país que tinha uma coroa, né, que tinha um império já desde 1146 lá do primeiro rei, que foi o Dom Afonso Henriques de Borgonha. Foi um choque para parte da sociedade muito conservadora, uma euforia para o grupo novo que sumia. Mas acontece que essa república passou por inúmeras dificuldades, golpes sucessivos, né, e em meio a tudo isso aí, a Primeira Guerra. Então, a Primeira Guerra faz com que aumente os interesses dos europeus em relação às colônias ultramarinas. Portugal passa, então, por um conflito interno muito forte. Vejam bem, era a guerra, eram os problemas internos e, ainda por cima, tinha essa questão dos interesses das colônias ultramarinas, e essas colônias ultramarinas também passaram a discutir, né, a possibilidade de independência política que vai acontecer na década de 70 do século XX. Então, olha aí, foi uma coisa muito confusa, né? E aí tem também a questão da Revolução Russa, em 17, que aguçam as ideias, e vai romper, mais ou menos na década de 20, o sentimento nacionalista muito forte em Portugal. E esse nacionalismo
vai gerar o golpe de 26, né? Que o grupo da extrema-direita, eles têm lá um ministro de guerra muito jovem, Antônio Salazar, que está ali comendo pelas beiradas, né? Aí ele é empossado presidente em 1926. Em 1928, então, vem o Estado Novo Salazarista, uma das mais longas ditaduras da história, que tem o início em 1928 e vai até 1974. Este é o contexto de todo esse modernismo português. O modernismo em Portugal, assim como no Brasil, ele é dividido em 3 gerações, né? Essas 3 gerações, elas são praticamente concomitantes. A primeira geração desses modernistas é a geração chamada de geração Orfeu ou Orfismo, que teve início com a publicação da revista Orfeu. É a geração comandada pelo grupo do Fernando Pessoa. É uma geração de muita irreverência, de muita ousadia. É a geração que veio para romper com os padrões, para romper com as normas. Com a instituição do verso livre, com os versos brancos, né? Agora sem rima, sem métrica, com temas ousados, metafísicos, né? De um grupo que tinha assim uma tendência muito grande ao mistério. Então nós teremos aí um desprezo total da razão, a valorização do inconsciente é importante. É o que interessa a esses jovens que também não estavam preocupados com o momento político imediato. A preocupação aqui é uma preocupação estética. A única preocupação do Grupo Orfeu era voltada à arte, era revolucionar a arte. E aí os maiores representantes são Mário Sá Carneiro, Almada Negreiros e Fernando Pessoa. Mário de Sá Carneiro foi considerado um dos maiores poetas portugueses desse período. Um poeta muito jovem, um poeta que morreu muito jovem, de uma família burguesa. Ele ficou órfão de mãe muito cedo, foi estudar em colégios internos, chegou a cursar uma faculdade lá em Lisboa, mas o pai mandou esse rapaz para Paris. E aí ele foi estudar na Universidade de Sorbonne. Em Sorbonne ele se envolveu lá num caso passional e teve uma vida assim um pouco desregrada nesse sentido, mas ele era um poeta bastante introspectivo, um poeta cuja subjetividade falava mais alto dentro do ser. E esse desejo, né, de transferir para a poesia aquele sentimento de abandono, aquele sentimento de incompletude, fez do Mário Sá Carneiro um dos mais peculiares poetas. Eu coloquei para vocês um trechinho de uma das poesias dele, que é o poema Dispersão, que é a síntese da obra de Mário de Sá Carneiro. Em Dispersão ele fala: perdi-me, olha eu enroscando aí, perdi-me dentro de mim, porque eu era labirinto, e hoje quando me sinto é com saudades de mim. Passei pela minha vida um astro doido a sonhar, na ânsia de ultrapassar, nem dei pela minha vida, para mim é sempre ontem, não tenho amanhã nem hoje, o tempo que aos outros foge, cai sobre mim feito ontem. Essa angústia existencial, esse perder-se, né? Como ele fala, perdi-me dentro de mim, esse perder-se, é uma atitude muitas vezes comparada como um neossimbolista, né? Aquele ser que dá um mergulho tão profundo dentro do eu, só que aqui eles se perdem de fato. Mário de Sá Carneiro não soube lidar com tudo isso. Ele era muito amigo do Fernando Pessoa. Quando ele abandona a Universidade de Sorbonne, ele intensifica a amizade dele com Pessoa, passam a se corresponder bastante. Em uma das cartas que ele envia ao amigo, ele faz uma despedida. Ele comete suicídio aos 26 anos de idade. E, pelo que nós observamos na biografia, era ele, né, quem tinha os recursos para a publicação da Orfeu. Quando ele comete suicídio, o segundo número da Orfeu estava no prelo e não saiu, né? Então a Orfeu publicou somente uma revista. Outro integrante muito importante foi Almada Negreiros, também poeta, também escritor, era um artista múltiplo,
Ele foi assim de uma característica multidisciplinar fundamental para esse período, principalmente relacionada ao desenho, à pintura, né? A dedicação dele à arte plástica foi intensa. Detalhe, autodidata, ele nunca estudou arte. Almada Negreiros é quem faz os desenhos da revista, Almada Negreiros é quem faz os desenhos do Fernando Pessoa, dos heterônimos dele, que faz o registro da época, era de uma irreverência absurda, totalmente adepto à teoria do futurismo do Marinetti, que é o futurismo que é o grande, né, impulsionador dessa estética, porque o pessoal da Orfeu, eles estão muito ligados ao futurismo de Filippo Marinetti, ao manifesto. Então eles tomam aquilo, né, como um ato revolucionário. E o Almada Negreiros é quem vai assumir esse papel. Nós estudamos pouco Almada Negreiros aqui no Brasil, a obra escrita dele. Mas ele tem uma peça interessantíssima chamada Deseja-se Mulher. E Deseja-se Mulher é uma peça tão inovadora, tão assim, cheia de rupturas com o teatro tradicional, na qual o espectador precisa participar dela. E ele, nesse teatro, ele é o ator, ele é a personagem única do texto, ele é o diretor, ele coloca as imagens, as pinturas dele, né, que ele provoca, dá trabalho para o espectador precisa integrar-se à peça. É um texto sensacional. O terceiro dessa geração, que eu propositadamente deixei para o final, é Fernando Pessoa. Fernando Antônio Nogueira Pessoa. Eu costumo falar para os meus alunos que é Fernando Pessoas. Por quê Fernando Pessoas? Porque tinha tanta coisa dentro da cabeça desse homem. Ele era tudo e era todos, né? É um caso excepcional. É um caso de alteridade. Alteridade, alter, outro, outras identidades, outros eus, outros egos. Fernando Pessoa, ele deixou um legado sensacional. E até hoje a crítica discute. Será que algum dia ele foi ele mesmo? Nessa multiplicação de eus que existe na poesia dele? Então é um questionamento que nós fazemos até hoje, né? Será que existiu esse verdadeiro eu ou tudo não passou de mais uma ideia, uma alucinação da vasta produção desse grande homem? Nós vamos dedicar as próximas aulas ao estudo sobre Fernando Pessoa, ele mesmo, e Fernando Pessoa, os outros, os seus principais heterônimos. A poesia faz parte do meu ser, ilumina, transborda, multiplica-se em mim. Queria e gostaria muito de transmitir a todos que por aqui passassem o meu estado de espírito, às vezes indescritível e quase sempre imaturo e puro. Multipliquei-me. Para me sentir, precisei sentir tudo, transbordei. Não fiz senão extravasar-me, despi-me, entreguei-me, e há em cada canto de minha alma um altar a um Deus diferente. Lindo isso, né? Essa questão do multiplicar-se, né? Em cada altar um Deus diferente. É um fragmento de um poema de Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa, mas altamente metalinguístico, porque explica essa questão dessa multiplicidade de personagens, né, que ele criou, dessas personagens que ele tirou de dentro do ser dele. Não são pseudônimos, são heterônimos, são outras personalidades extraídas da mente dele, do ser dele. A segunda geração do modernismo em Portugal, nós vamos chamar de presencismo. Esse presencismo, ele nasce em 1927, com a publicação da revista Presença. Por que o presencismo vem, né, com essa urgência? Porque a revista Orfeu, eu já disse a vocês que só foi um número,
Então, um movimento que circulou aproximadamente de 1915, do lançamento da revista, até 23, com publicações esparsas de Fernando Pessoa em alguns veículos midiáticos da época, em alguns jornais. Mas em 27, nós temos aqui a presença do José Régio, que vai lançar junto com um grupo de amigos, dentre eles Gaspar Simões, Branquinho da Fonseca, Adolfo Casais Monteiro. Eles vão lançar uma revista que mantém as mesmas características da Orfeu. Ela não vai trazer nada de novo, né? Também está preocupada com a estética, com a poesia, ignora aquele contexto social, histórico, político daquele período. A revista Presença, ela tem como característica também o lançamento de críticas literárias escrito pelo José Régio. José Régio conhece Fernando Pessoa através de Adolfo Casais Monteiro, que era amigo de Fernando Pessoa. José Régio ficou tão encantado com a publicação na Orfeu do poema de Álvaro de Campos, Ode Triunfal, de aspecto fortemente futurista, que ele convida Fernando Pessoa a continuar a publicação de seus poemas e seus heterônimos na revista Presença. A revista Presença, ela teve uma vida longa, né? Foram vários números dessa revista. O fato é que essa geração, ela é caracterizada como conservadora, né? No nível estético e no ideológico, porque, como eu disse, manteve as orientações da Orfeu. Privilegiou o psicologismo, a introspectiva radical, essa busca do eu profundo e o individualismo. Propôs uma literatura neutra, como nós já comentamos aqui e discutimos. Desses escritores todos da revista Presença, José Régio é o que tem maior destaque. E aqui no Brasil ficou bastante conhecido esse aqui, Branquinho da Fonseca, que tem uma novela narrativa chamada O Barão. E esse O Barão foi adaptado na teledramaturgia brasileira, se não me falha a memória, pela Rede Globo. Né, fez até um sucesso considerável, mas esses portugueses acabaram meio esquecidos no meio acadêmico, não são tão estudados, mas é bom que vocês saibam, né, que vocês conheçam, porque o José Régio, ele tem uma característica diferente dos outros, escritores, né, dos outros poetas, porque ele faz uma espécie de conflito barroco aí nessa poesia, sabe? Aquela dualidade, mas é num conflito muito intenso, a questão do bem e o mal, de Deus e o diabo, do relativo e do absoluto, esse conflito que provoca o subjetivismo e a introspecção profunda na poesia dele. E um dos textos que merece muita consideração é o texto Cântigo Negro, um poema longo, mas que faz a síntese das características de José Régio e desse momento da Presença, que inova. Ele está totalmente, né, dentro dos modelos do modernismo, os versos livres e longos, mas nós temos aqui um fragmento que ele vai mostrar para vocês. Ide, tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátria, tendes tetos, tendes regras, tratados e filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura, levanto-a como um facho a arder na noite escura e sinto espume, sangue, cânticos nos lábios. Deus e o diabo é quem guiam, mas ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu, que nunca principio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Ah, quem me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga, vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se alevantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí. Vejam que é um poema que nos remete a Álvaro de Campos, de Fernando Pessoa, quando ele diz que ele está farto de todas as coisas. Então, há uma relação dialógica, né, entre essas poesias. E, ao mesmo tempo, esse não sei para onde vou, não sei para onde vou,
essa angústia existencial, ela é muito presente nessa poesia, em Álvaro de Campos, em Mário de Sá Carneiro. José Régio era profundo admirador de Mário de Sá Carneiro. A terceira geração, chamada geração neorrealista, é uma geração de tendências contemporâneas. Ela vai surgir a partir de 1940. E é muito interessante porque essa geração, ela não está mais preocupada só com a estética, com o fazer, né, da transformação da arte com as rupturas, mas ela volta o olhar para a realidade social. E sabem por quê? Porque eles leram a nossa literatura. Agora, nós temos autores portugueses consagrados que se inspiraram nos nossos brasileiros, Jorge Amado, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz e outra, ou seja, a nossa geração de 30 que determina fortemente a literatura portuguesa. Então, nós teremos aqui uma forte reação contra a alienação e ao esvasionismo da geração presença, que não tinha preocupação social. Então, aqui é a negação da arte pela arte, né? É o privilegiando o conteúdo e a função social da arte. Há, então, a predominância dos textos em prosa. Essa geração neorrealista, que é esse nome que ela recebe, ela tem início com a publicação do romance de Alves Redol, chamado Gai Bels. Gai Bels é a história de agricultores que trabalhavam na cultura do arroz, na parte baixa do Rio Tejo, que vocês sabem que essa cultura é uma cultura bastante pantaneja, como a gente chama, né? Eles trabalhavam com água até a cintura em condições precaríssimas, morriam muito jovens. Então ele vai fazer toda uma crítica a essa situação desse trabalho. Nós temos aqui, então, uma literatura fortemente politizada, fortemente engajada, mas está dentro da ditadura salazarista. Portanto, não pode ser dito tudo. Daí o recurso do surrealismo, né? De um texto altamente metafórico, de imagens metafóricas, né? A influência existencialista, porque nós já tínhamos aí teorias do Sartre rompendo nesse período. Então, a influência dos nossos brasileiros e destaque para os autores. Alves Redol, que foi aquele quem fez com que esse neorrealismo de fato rompesse em Portugal. Augustina Bessa Luiz, que é um dos maiores nomes da literatura portuguesa, né, uma autora de reconhecimento internacional, e José Saramago, que dispensa a apresentação. Entre esse movimento neorrealista, há um que a crítica literária chama de interreino. Esse interreino ou interreinos, né, vai ter um momento da poesia em que ela volta para os aspectos neoparnasianos, que é a Flor Bela Espanca. A Flor Bela Espanca, ela é maravilhosa. Eu costumo falar que ela é a Cecília Meirelles deles, né, com essa questão do eu, do feminino, da voz feminina no texto, mas profundamente tradicional na composição dos versos dela. Foi uma poetisa que também teve morte prematura, mas ela adotou temas como o amor, a erotização, a angústia e o sofrimento, sempre voltada para a questão dessa figura feminina, né? Sempre com esse olhar da mulher. Ela, além da poesia, ela escreveu para os jornais portugueses, traduziu alguns textos, mas, como eu disse, teve uma morte prematura, um suicídio considerado acidental por uma overdose de medicamentos. Esse poema dela, para fechar a nossa aula, eu acho lindo. Vejam como ela trata essa questão do amor. Amar. Eu quero amar, amar perdidamente. Amar só por amar, aqui, além. Mas este, aquele, o outro e toda a gente. Amar, amar e não amar ninguém. Recordar, esquecer, indiferente. Prender ou desprender, é mal, é bem?
Quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Há uma primavera em cada vida, é preciso cantá-la sim florida, pois se Deus nos deu voz, foi para cantar. E se um dia hei de ser pó, cinza em nada, que seja a minha noite uma alvorada, que me saiba perder para me encontrar. Então veja, mais um eu lírico nessa questão do perder-se para encontrar-se.